Hello, meus amores. Good morning. Tudo bem com vocês? Hoje nós daremos início ao terceiro bimestre, dando início à unidade 9, unidade onde nós iremos aprender algumas greetings. Você sabe o que são greetings? Greetings são aquelas palavrinhas que a gente costuma falar sempre no nosso dia a dia. Quando eu comecei aqui a gravar o vídeo para vocês, né? Quando eu falei agora com vocês, né? O que foi que eu disse primeiro depois que eu disse hello, meus amores? O que foi que eu falei depois? Good morning. Isso mesmo, good morning. Então, as greetings são as saudações, né? São as palavras que a gente usa no nosso dia a dia. Aí no livro de nós iremos aprender na aula de hoje algumas delas, né? As mais comuns, as que a gente costuma mais utilizar. Será que vocês já sabem algumas delas em inglês? Por exemplo, digamos que você está acordando, né? Você acabou de acordar e de manhã você acabou de acordar e aí você chega na cozinha, encontra sua mãe. O que você disse para ela? Você acabou de acordar e de manhã você acabou de acordar e você chega na cozinha, aí você encontra sua mãe lá fazendo café. O que é que você vai falar para ela? Isso mesmo, então você pode falar hello, good morning, né? Ou só good morning, mom. Então, essas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia são chamadas de greetings, né? E aí a gente vai aprender algumas delas hoje. Um outro exemplo. Digamos que você vai para o dentista. E aí, quando você vai para o dentista, são 3 horas da tarde. E aí, vocês vão para o dentista. Quando você chega lá, a recepcionista, né, ela fala com vocês. E como é que vocês podem falar com ela? Como é que vocês podem dar? Se são 3 horas da tarde, então o que a gente diz? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Boa tarde, muito bem. E como é que a gente faz para falar boa tarde em inglês? Será que vocês lembram? Good afternoon. Então, vocês poderiam falar good afternoon, né? Dar boa tarde para eles. E a gente vai aprender isso na aula de hoje, tá certo? No livro de vocês, aqui na unidade 9, a gente vai observar alguns quadros onde terá algumas situações do dia a dia de uma garotinha, tá certo? Então, a gente vai aprender, vai ver com base no dia a dia dela, certo? Algumas dessas greetings que a gente pode utilizar também no nosso dia a dia, tá certo? Então, o que tá acontecendo aí nessas cenas? A gente observa que cada um desses quadradinhos tem um número, né? Esse primeiro onde ela está acordando, né? A mãe dela tá entrando aí no quarto para chamar ela, para acordar ela. E aí, o que ela fala para a mãe dela? Então, a gente observa aí no primeiro balãozinho aqui, né? Ela fala para a mãe dela, good morning, mom, né? Bom dia, mãe. E a mãe dela responde, good morning, Rebecca. Né? Então, a mãe dela também retribui, né? A mãe dela também dá bom dia, né? Deseja um bom dia para ela. Então, aqui na figura do número 1, né? No quadrinho de número 1. Então, lembrando, quando a gente vai dizer bom dia, a gente diz good morning, certo? Depois, aqui na figura de número 2, que é essa daqui, né? Que tá no livro de vocês, vai estar na outra página. Aqui, a figura de número 2, ela já está indo para a escola. Ela já está entrando no ônibus para ir para a escola. E aí a mãe dela diz o seguinte para ela, né? Goodbye, Rebecca. Have a nice day. Né? Tchau, Rebecca. Tenha um bom dia. E aí o que ela fala para retribuir o tchau que a mãe dela deu para ela? Goodbye, né? Tchau também, ou tchau, tchau, né? Então, aí na figura de número 2, a gente observa que ela está se despedindo da mãe dela para ir para a escola. Né? Então, aí quando a gente vai se despedir de alguém, a gente pode dizer ou bye bye ou goodbye, certo? Que é como vocês estão vendo aí no livro. Na figura de número 3, essa que a gente está observando aqui do lado, ela está jogando, né? Jogando tênis.
Ela tá jogando tênis aqui, né? Na figura de número 3. E aí, já é a tarde. Como é que a gente sabe que já é a tarde? Então, aí no balãozinho que está aí nessa moça, né? Nessa outra moça um pouco maior, a gente vê que ela diz o seguinte: Good afternoon, Rebecca. Rebecca. Good afternoon, Rebecca. Então, ela está desejando boa tarde, né? Ou dando boa tarde para Rebecca. E aí, Rebecca responde dizendo o quê? Good afternoon, let's play. Good afternoon, let's play. Né? Então, provavelmente a professora, né? Ou amiga da Rebecca, né? Então, ela dá boa tarde, né? Ela deseja boa tarde. Então, como é que a gente fala boa tarde em inglês? Good afternoon. Good afternoon. E aí, ela chama, né, a moça para ir jogar junto com ela, tá certo? Na figura de número 4, voltando aqui para outra página, que nós iremos aprender também de outro período do dia, né? De outro momento do dia. Agora, a gente observa que o pai dela está chegando, né, em casa, e aí ela está ajudando a mãe a preparar o jantar. E aí o pai dela, quando ele chega, a primeira coisa que ele fala é Good evening, my dear. Good evening, my dear. E aí ela diz, Good evening, Dad. Good evening, Dad. Então, o pai dela, né, está chegando. Ele está chegando em casa, tá certo? Então, quando a gente vai desejar boa noite para alguém, quando nós estamos chegando em algum lugar, ou quando alguém está chegando, por exemplo, na casa da gente. Quando é à noite, né? Está à noite e a gente está em casa, tá assistindo. E aí pode ser que chegue o tio, né, a tia ou a avó, ou algum colega, ou alguma pessoa, até a mãe ou o pai vai chegando do trabalho, né? E aí, como é que a gente fala quando alguém vem chegando, ou quando nós estamos chegando em algum lugar à noite? Good evening. Então, quando a gente vai chegando, né, em algum lugar, para desejar boa noite para alguém, a gente fala good evening, certo? E depois, aqui na última figura, a gente observa que Rebecca, ela já está indo dormir. Ela já está indo dormir, já está no horário dela ir dormir. E aí, ela vai desejar boa noite para os pais dela, né? Boa noite novamente, tia. Sim, porque quando nós estamos chegando em algum lugar, a gente diz good evening. E quando nós estamos indo embora daquele lugar somente à noite, quando a gente está indo embora, ou quando a gente está indo dormir, ou quando a pessoa que está na casa da gente está indo embora. Por exemplo, como eu disse, né? Talvez vocês estejam em casa, aí o tio vem visitar, né? O tio vem à noite fazer uma visita, falar com os pais de vocês, ou visitar a família de vocês. E aí, quando o tio vai embora, ou o tio, a vovó, o vovô, quando vai embora, o que é que a gente diz? Good night. Ou quando a gente vai dormir também, né? Então, a gente fala good night. Então, quando a gente vai dar boa noite de tchau, né? De despedida para alguém, ou vou dormir, né? Tá na hora de dormir, como é o exemplo aqui da Rebecca. Então, a gente diz good night. Então, good night a gente só usa quando a gente tá indo, né? Tá dando como se fosse um tchau, né? Então, a gente fala good night, que é o que Rebecca tá dizendo aí nesse primeiro balãozinho. E aí, o pai dela responde, né? Good night, darling, né? Boa noite, querida. E a mãe dela diz Sweet dreams, bons sonhos, né? Então, aí a gente está aprendendo essas greetings, né? Que são os períodos do dia, né? E as palavras, as frases que a gente utiliza para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para alguém, certo? Então, nós relembrando aqui, né? Quando a gente vai dar bom dia para alguém, a gente diz good morning. Quando a gente vai desejar boa tarde ou dar boa tarde para alguém, good evening, good evening. E quando a gente está chegando em algum lugar à noite, ou quando alguém vem chegando à noite na nossa casa, a gente diz, eita, sorry, errei aqui. Vamos recapitular de novo. Quando a gente está acordando,
a gente diz good morning. Good morning, porque os quadradinhos são todos aqui, uns em uma página e outros na outra, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai desejar bom dia para alguém, a gente diz good morning. Quando a gente vai desejar boa tarde, agora sim, né? Quando a gente vai desejar boa tarde para alguém, a gente diz good afternoon. Good afternoon. Quando a gente vai dar tchau também para alguém, né? A mamãe ou o papai para ir para a escola, a gente diz goodbye, né? Ou então quando a gente tá indo embora de algum lugar, a gente diz goodbye ou bye bye. Quando alguém vem chegando na nossa casa à noite, né? Quando a mãe e o pai vem chegando do trabalho à noite, a gente diz good evening, para desejar boa noite quando a gente está chegando em algum lugar. E quando a gente vai dizer boa noite de ir embora ou para ir dormir, a gente diz good night, certo? Então, essas são as greetings que a gente utiliza nos períodos do nosso dia. Depois disso, aqui na próxima página, vocês vão relacionar agora essas greetings para as imagens adequadas e aí depois vocês vão copiar aí nessas linhas. Então, primeiro a gente tem aí os quadradinhos em purple, né, em lilás. Então, a gente tem aí o primeiro deles, good morning, o segundo, good afternoon, o terceiro, good evening, o quarto, good night e o último, goodbye. E aí, vocês têm aqui do lado as figuras que indicam cada um desses períodos, né, do dia. Cada uma dessas situações, vocês vão relacionar, né, vão ligar e depois vai escrever o nome dessa greeting embaixo da imagem, tá certo? Na primeira figura, a gente observa aí duas pessoas conversando, né? Duas mulheres conversando. Então, o que será que elas estão dizendo? Que período do dia será esse que elas estão conversando? Na segunda, a gente vê um garotinho, né? Ele está dormindo, né? Ele está deitadinho na cama dele, ele está dormindo. Na terceira figura, a gente observa um menino, né? Um boy. Ele está indo embora, né? Ele estava na escola e chegou a hora dele ir para casa, né? A mãe dele tá levando ele para casa e ele está se despedindo da professora. Então, o que que a gente fala para se despedir de alguém, né? Para dizer tchau para alguém. Depois, a gente tem a outra figura aqui, a penúltima figura, onde a gente observa o garotinho acordando. Na outra, ele estava dormindo, indo dormir, e nessa, ele está acordando. E na última figura, a gente observa uma pessoa chegando na casa de alguém. Né? Ele está chegando na casa de alguém, tá certo? Então, ele está chegando até com um bolo na mão, né? E aí, o que será que ele vai dizer também, né? Quando ele vem chegando na casa da moça, né? Então, vocês vão relacionar, vão ligar e depois vocês vão copiar embaixo na linha cada um desses greetings, certo? Para as imagens, tá certo? Na próxima página 59, aqui a gente tem a conversa, né? Onde vocês vão ouvir e vão repetir em casa essas frases, né? Essa conversa. Então, a gente tem aí, né? O garotinho, ele tá falando pra professora dele, né? Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Que saudação, que greeting é esse? Que período do dia que a gente diz good morning pra alguém? Muito bem, de manhã, né? Então, quando a gente vai desejar bom dia pra alguém, então a gente fala good morning. E aí a teacher responde, né? Good morning, Derek. How are you? How are you? A gente já aprendeu também como é que a gente fala, né? Por que que a gente fala how are you para alguém? O que é que isso significa? E aí ele responde assim, ó. I am fine, thank you, and you? I am fine, thank you, and you? E aí ela responde, me too. Então, o que essa conversa quer significar? Né? Ele chegou na escola e aí ele deu bom dia, né, para a professora. Good morning, teacher. Bom dia, professora. E ela respondeu, good morning, Derek. Né? Bom dia, Derek, que é o nome dele. Depois que ela deu bom dia, ela perguntou como ele está. Né? Nós já aprendemos o que significa essa frase, how are you? Como você está?
E ele respondeu, I am fine, thank you, and you? Então, ele disse, eu estou bem, obrigada, né? Nós aprendemos também o que é que significa thank you, que é obrigada. E ele perguntou, e você? Né? Ele perguntou como é que a professora estava se sentindo. E ela respondeu, me too, eu também, né? Então, aí vocês vão repetir em casa essas frases, tá certo? Então, vamos lá de novo. Vou ler mais uma vez e vocês vão repetir em casa. Vamos lá. Good morning, teacher. Good morning, Derek. How are you? I am fine, thank you. And you? Me too, certo? Depois disso, aqui na segunda questão, vocês vão responder e depois praticar, né? Então, nós temos a pergunta aí, how are you? Como você está? E vocês irão marcar a opção de como vocês estão se sentindo, né? Nós temos aí 3 opções. Temos aí o I am happy, que a gente tem aí até um emoji, né? Um rostinho aí do lado, uma carinha feliz aí do lado. Então, I am happy significa eu estou feliz, certo? Na segunda, nós temos aí I am sad. I am sad. E a gente tem um rostinho triste. Então, isso significa que sad é triste, né? Então, quando a gente responde I am sad, a gente está dizendo que está triste. E por último, nós temos aí o I am fine, que foi o que Derek respondeu, né? I am fine. E aí a gente vê até um rostinho normal, né? Dando uma piscadinha de olho, né? Então, isso significa dizer que está bem, né? I am fine, eu estou bem. E aí vocês vão marcar a opção de como vocês estão se sentindo, tá certo? Depois disso, aqui embaixo, na última questão que iremos estudar hoje, vocês vão precisar ouvir e destacar a imagem correta. Então, eu vou ler algumas frases para vocês e aí vocês irão destacar. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem circular a imagem, certo? Circular a imagem correta para cada uma dessas letras. Então, vamos lá. Na letra A, certo? A frase é a seguinte: Good afternoon, let's play. Good afternoon, let's play. Então, qual dessas 3 figuras aí será que se encaixa nessa frase? Good afternoon, let's play. Então, vocês irão circular a figura correta. Na letra B, a frase de letra B, da letra B. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Então, o que será que quer significar essa frase também? E aí, vocês vão circular a frase, a figura correta. Na letra C, nós temos a frase, letra C. Good evening and happy birthday. Good evening and happy birthday. Então, a gente tem 2 coisas aí, né? O good evening e o happy birthday. Né? Então, aí a gente já aprendeu o que é birthday, né? E a gente aprendeu também, a gente já sabe, né, como o que é que significa quando a gente diz happy birthday para alguém, certo? E por último, na letra D, a frase de letra D é a seguinte: Good night, good night. E aí vocês irão marcar também, circular a figura correta, tá certo? Então, na aula de hoje, nós aprendemos essas greetings. Good morning, good afternoon, good evening, good night e goodbye, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu essas greetings e a gente vai ficar por aqui, certo? Na próxima aula, nós daremos continuidade aprendendo um pouco mais. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!